Maravilha, Luiz, é seu. Então, obrigado aí o Pé da Estrada por ter acreditado aí no meu trabalho. E eu quero mostrar hoje para vocês um diferencial para que todos os motoristas possam ser o melhor motorista da empresa. Pode ser o melhor profissional do que é hoje. E eu quero mostrar a ferramenta de trabalho para esse motorista e ele vai ficar focado principalmente no contagiro e no painel. É aí que tem que trabalhar o motorista. É aí que tem que ser focado o seu dia a dia. E o motorista, ele tem que trabalhar olhando o velocímetro para garantir que a velocidade do trecho ou a velocidade limite colocada pela sua empresa não seja ultrapassada. Mas o foco dele está onde? No contagiro. E sempre interagindo com o painel. Porque se ele estiver interagindo com o painel, ele vai conseguir enxergar aonde ele está, principalmente no consumo de combustível. Como exemplo, este veículo agora ele está em por volta de 700 giros, consumindo 2 litros de diesel a cada hora trabalhada. Então eu queria fazer uma conta aqui para o motorista para ele entender o quanto é 2 litros de diesel por hora. Então você pega, por exemplo, um motorista que ficar só 10 minutos na marcha lenta, ele vai consumir 2 litros dividido por 6, por volta de 330 ml. Se ele trabalhar 10 horas por dia, ficando só 10 minutos na marcha lenta, ele consumiu no final de um dia 3 litros e 300 de diesel. Se ele trabalhar 300 dias por ano, ele vai consumir 1.000 litros de óleo diesel por ano, assim, jogado no lixo. Porque são 5 tambores de óleo diesel desperdiçado só porque o caminhão ficou em marcha lenta. Então, isso que é importante o motorista sempre prestar atenção. E hoje, muitos modelos já modernos, isso é importante que muitos empresários já começam a exigir esse opcional nos veículos, tem o que a gente chama de start-stop do motor, que é um opcional que, a partir do momento que ele parou o veículo, esse veículo automaticamente desliga o motor e religa quando ele entendeu que o motorista pisou no acelerador. Então, só aí ele pode ter uma economia de 5 a 10% de diesel na operação. Então, isso é muito importante. E como eu falei, o motorista ele tem que ficar focado no contagiro. Lá que está a sua segurança e economia. Então, toda vez que você for dirigir um veículo comercial de motor a diesel, o seu foco é no contagiro. E o contagiro aqui, eu vou dividir ele em 5 partes para ficar muito mais fácil para você ir na sua interpretação. A primeira parte, qual que é? É a marcha lenta, como já falamos. Temos que evitar porque consome muito diesel desnecessariamente. A outra parte é com relação à zona vermelha. É onde você não pode entrar nem acelerando e nem desacelerando, porque você vai tirar o motor de giro e aí você pode atropelar uma válvula. Uma outra faixa que você precisa trabalhar é a faixa de potência do freio motor. Então, toda vez que você estiver em desaceleração, você vai subir o giro, trabalhando e trazendo para o freio motor. A faixa de potência, você só vai utilizar ela se você precisar de uma ultrapassagem em um alto giro. Aí você entra nessa faixa de potência. Mas lembre-se que é uma faixa de alto consumo, você deve evitar sempre. E a faixa de trabalho do motorista é a faixa verde. É ali que está a economia e a segurança do motorista. Lá que você vai buscar a máxima economia. E lá você pode também buscar um ponto extra econômico. Mas você tem que lembrar sempre que 2 faixas você tem que trabalhar no seu dia a dia e pensando sempre na economia e segurança. Acelerou, faixa verde. Desacelerou, faixa amarela, faixa de freio motor. É aí que você vai trabalhar com muita segurança e economia. Agora, dentro da faixa verde, nós podemos buscar ainda um ponto extra econômico que vai te dar de 3 e 5% a mais de economia. E como é que você vai fazer isso? Você vai dividir a faixa verde em 3 partes e trabalhar na parte de baixo.
Quanto mais na parte de baixo você ficar na faixa verde, melhor vai ser a sua economia. Como é que você vai fazer essa conta? Aí, cada motor, cada modelo tem uma faixa diferente. Aqui eu vou usar um exemplo para você também fazer essa conta junto aí na sua bodega, aí na sua casa. Então, neste caso específico, a minha faixa mais alta da faixa verde é 1.500 e o ponto mais baixo é 1.000. Então, 1.500 menos 1.000, eu tenho 500 RPM de trabalho. Dividindo por 3, eu tenho 166 RPM. 1.000 giros de início, mais 166 dá 1.166. Arredondando isso, 1.200. Então, este veículo, neste caso, o ponto extra econômico é 1.200 giros. Quanto mais tempo você, motorista, ficar com 1.200 giros, em retas planas e na subida, mais economia você vai ter. Então, pense nisso, que aí vai mudar o seu jeito de dirigir, porque você vai focar exatamente na segurança e na economia. Luiz, agora se for outro veículo... Só um minutinho, né? Volta lá, por favor. Peraí. O que foi para aqui? Não, só uma conferência. Ah, tá. Valeu? Peraí. Vai. Luiz, agora se for um outro veículo? Então, cada veículo vai ter uma conta diferente. Então, você não pode fixar em 1.200. Você tem que analisar o seu contagiro e fazer a conta. Vai ter veículo que começa com 900 giros, outros começam com 1.100, outros 1.200 e vai até 1.700 ou 1.800. Então, cada modelo, cada marca e cada tipo de motor tem uma faixa verde diferente. Então você pega o final da faixa verde, menos inicial, e divide por 3 e multiplica por 1.000. Não, e soma com a parte de baixo. Por 3 e soma com 1.000. Por que 1.000? Não, 1.000 que é a parte inicial Que é a da parte faixa verde. Ah, então seria com a parte de baixo. Exatamente. Tá, ok. Eu vou ter que ver como que eu faço essa conta para explicar direitinho. Seguindo. O Natan está ao vivo ali, ó, no Facebook do Luiz. Isso aí, moçada. Agora, ó, pé na estrada, estamos juntos aqui agora, hein? Seguindo, Luiz, o que mais que a gente consegue aí de economia? E aonde você vai usar cada faixa dessa? Então você agora tem que ficar focado no seu contagiro e entender principalmente as duas faixas, que é a faixa verde e a faixa amarela. Então a faixa verde, 1/3 da faixa você vai usar nas retas planas, porque você tem que trabalhar no mais leve possível do acelerador, porque a única variável que você tem nesse ponto se chama carga. Então, quanto mais você ficar com uma aceleração constante e principalmente com a velocidade constante, você vai ganhar performance no seu caminhão, no seu veículo. Então, este que está o ponto-chave. Este, vamos dizer assim, que é a pergunta que vale 1 milhão, que é o equilíbrio dinâmico. Se o motorista conseguir colocar o carro dele num equilíbrio dinâmico, a economia é fantástica. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é você manter uma velocidade constante, para você não ficar brigando com a velocidade contrária do vento e nem ficar brigando com a inércia. Toda hora você ficar se deslocando e brigando com a inércia. E uma aceleração constante, para você não ficar brigando com o módulo de injeção. Então, quando você colocar esse veículo num equilíbrio dinâmico, você vai ver o quanto que esse motorista vai economizar e o quanto ele vai subir na tabela dentro da empresa dela, ele vai chegar em primeiro lugar rapidinho. Como se consegue o equilíbrio dinâmico? Só nas retas. Então, nas retas planas, eu tendo focado velocidade constante e aceleração constante. Por isso que o motorista tem que ser habilidoso, tem que interagir com o veículo a todo minuto. É aí que se dirigir até descalço, ter mais sensibilidade ali no pé, melhor? Sim. Às vezes, alguns tipos de sapatos pode tirar essa sensibilidade, porque os aceleradores hoje são muito ultra sensíveis, vamos dizer assim. E aí, motoristas habilidosos, que nós temos muitos motoristas bons e habilidosos, ele consegue chegar neste ponto. Por isso que ele tira uma economia e dirige com muito mais segurança nesse sentido. Okay. Pode seguir, Luiz, por favor. E nas subidas, aí, como diz o Jaime, aí a única coisa pega. Porque o consumo maior é aí. Então o motor, neste ponto, está sendo exigido ao máximo. E aí, se você tirar uma economia boa nesse ponto, a sua performance em termos de economia vai ser muito melhor. Então aqui você tem que manter
1/3 da faixa verde e também o menor enchimento da turbina. Então, se o seu painel lá tiver uma opção de ver instantaneamente como a turbina está enchendo, tente trabalhar com ela um ponto mais baixo, porque quanto menos essa turbina estiver enchendo, mais economia eu tenho. Porque numa subida você tem duas variáveis. A variável peso que você está transportando e a variável inclinação dessa serra ou dessa subida. Então, se eu tenho uma inclinação mais baixa, eu tenho um consumo melhor. Se eu estou carregando menos peso, eu tenho um consumo melhor. Então, a variável aí vai ser inclinação e peso para determinar o seu consumo. E se você estiver analisando no seu consumo instantâneo, que às vezes está dando lá 500 metros por litro, você pode, aí, como você às vezes passa várias vezes nesse mesmo lugar, interagindo com o veículo e saber qual o melhor ponto de subida. Aí que está o segredo do motorista. O motorista agora tem que pensar, ele tem que interagir com a estrada e não simplesmente acelerar e tentar chegar de um ponto ao outro. Ele tem que interagir com a condução. Dá um exemplo, como que ele pode fazer para alcançar, para subir de maneira econômica? Ele vai trabalhar com a redução de marcha, uma marcha adequada, dentro do peso que ele está. Então, se naquele dia ele está carregando um peso no máximo limite permitido para o caminhão dele, ele vai trabalhar com uma marcha mais reduzida. Se ele tiver com um peso mais leve, ele pode subir numa marcha mais leve também e economizar e ganhar tempo. Então, ele vai interagir a todo momento com o veículo. Certo, mas e se ele já não sabe, já não faz, se não é natural, o próprio motor não vai pedir uma redução ou vai pedir uma marcha mais leve? Boa pergunta essa. Por isso que o foco hoje do motorista está onde? No conta-giro. A partir do momento que ele está interagindo com o conta-giro, ele começa a entender o que o motor precisa. E se ele começar a subir, por exemplo, subir muito giro e entrar na faixa de potência, ele saiu da faixa de força do motor. Aí o motor vai começar a pedir marcha. E ele vai ter que reduzir marcha e ele vai reduzir a velocidade. Então, por isso, todo minuto ele tem que interagir e entender o que o motor está pedindo para ele. Tá certo, mas aí ele está na subida, ele vai reduzindo a marcha, porque ele está mais pesado, vai reduzindo a marcha, automaticamente o motor vai trabalhar mais forte, vai consumir mais? Não necessariamente. Inclusive tem um mito aí que roda aí para todo mundo que subir mais rápido consome menos combustível. Às vezes é engano. Por quê? Quando você sobe muito mais rápido, você está gastando mais energia, você está chegando lá em cima do topo mais rapidamente e consumiu mais energia. Então, por isso que se você fizer esse trecho 2 ou 3 vezes, você pode acompanhar a sua performance. Um dia você sobe um pouquinho mais rápido, um giro um pouco maior, ou neste ponto eu consumi tanto de combustível. No outro dia você sobe com um giro um pouquinho melhor e eu tenho certeza que você vai achar o melhor ponto dessa condução durante o seu trecho. Tá certo. Então, só para a gente resumir, então, na subida, como que eu devo subir para economizar diesel? Sempre 1/3 da faixa. Esse é o ponto extra econômico. Busque sempre o ponto extra econômico. Ali que está a sua economia e sua segurança. Mesmo na subida? Mesmo na subida. Retas e subidas, sempre no ponto extra econômico. Ok. Essa é a dica. E aí a gente pode pensar assim, bom, mas aí caiu muita velocidade também. Então, aí o motorista precisa decidir, porque tem certas coisas que você precisa tomar uma decisão. Ou você quer ganhar tempo, ou você quer ganhar um consumo de combustível, ganhar dinheiro. Às vezes ele sobe muito rápido, ganhou 3, 4 minutos naquela subida, mas perdeu 10 litros de diesel. Então ele precisa decidir o que ele quer. Ele quer tempo ou quer diesel? Os dois não dá. Os dois não dá certo. Os dois entram em conflito. Se ele quiser mais rápido, ele vai gastar mais energia, vai gastar mais combustível. Se ele pode perder 3, 4 minutos, né, e tem uma pesquisa muito grande, né, que o motorista que trabalha no ponto extra econômico, ele perde só 3 minutos a cada hora trabalhada. Então, se ele trabalhou 10 horas no dia, ele perdeu meia hora no final do dia. Então, é muito pouca coisa. Ok. Na sequência, o que nós temos?
aqui eu quero mostrar exatamente isso. Só um minutinho, Luiz. Já começa esse aqui, eu quero, você começou ali, começa já aqui. Então nem precisa falar eu quero, isso eu não vou nem colocar, já fala direto para mim o que é. Ah, tá voltando aqui então. Pode ser na outra. Mas já começa aqui, tá? Tá bom. O que é isso daí, Luiz? Não, aqui eu vou provar para ele que se ele subir mais rápido, ele vai consumir muito mais energia só no superaquecimento do motor. Luiz, desculpa, faz de novo isso para mim. Mas faz ou pro Jaime ou para cá, você começou com ele lá para cima. Não, é que agora eu só estou tá. gravando, só estou explicando para ele. Eu estou gravando aqui. Não, mas tá valendo. Tá, não, tudo bem. O que essa tela mostra, Luiz? Vamos fazer ela entrando? Ela entrou, ficou legal entrando. Então tá. Então, vamos lá, pode pôr. O que essa tela mostra? Então, aqui eu vou provar para o motorista que se ele subir mais rápido, ele vai consumir muito mais combustível e vai consumir também o motor, porque ele vai diminuir a vida útil do motor ao longo do tempo. Porque os motores, se você pensar bem, 30% de toda a energia que ele produz é para fazer o arrefecimento. E se ele subir num giro mais rápido, ele vai superaquecer esse motor e esse motor, uma parte dessa energia que ele vai produzir, ele vai acabar usando para ele mesmo arrefecer. Então, por isso que o motorista deve subir num giro menor. E aqui eu mostro para ele, provo, que se ele subir a 1.200 giros, ele vai ter 10 explosões por segundo. E se ele subir a 1.500 giros, ele vai ter por volta de 12,5 explosões por segundo. E aí o que acontece? Eu tenho 25% a mais de consumo, tanto de motor, né, em termos de giro, e aí eu vou diminuir a minha vida útil do motor, e também eu tenho mais consumo de combustível. Então, por isso que você tem que trazer essa subida na condução extra-econômica, e não só ficar pensando em tempo. Tem que pensar em todo o conjunto, na vida útil do caminhão, na vida útil dos pneus e também no consumo de combustível. Aí que está a condução extra-econômica. É isso que eu ia perguntar. A condução extra-econômica não está só no diesel, está no sistema, no conjunto. Está no conjunto. Então, o motorista hoje inteligente, ele tem que pensar em tudo e não só na condução. Ele tem que pensar em toda a parte de dirigibilidade. E como eu sempre falo, se ele está pensando na condução extra-econômica, eu tenho certeza que ele vai dirigir com muito mais segurança. Qualquer empresa deve ter essa estatística que o motorista ou os motoristas que são os melhores e os mais econômicos, pode ver que eles estão muito menos envolvidos em acidente ou qualquer outra coisa com relação ao trânsito. Eles são muito mais disciplinados com relação a isso. Perfeito. Vamos seguir, Luiz. Esse assunto está muito interessante a gente saber aqui como consegue a direção extra-econômica. E o Natan lá no Facebook. Só no Facebook. Vamos lá. O que nós temos na sequência aqui? E aí eu quero mostrar como ele vai utilizar o contagiro na descida. Então, na descida, ele tem que fazer o quê? Jogar para um alto giro, em desaceleração, e trazer o quê? Para o freio motor, com mais potência do freio motor. Então, vamos repetir. Na descida, como que o motorista vai fazer? Então, o motorista tem que trazer para um alto giro, para ele poder trazer a potência máxima do freio motor. Assim, ele vai descer com muito mais segurança e economia. Porque se ele não utilizar o freio motor, o que vai acontecer? O veículo vai embalar mais, ele vai ter que usar o freio de serviço para estabilizar, e toda vez que ele usa o freio de serviço, ele acaba consumindo combustível, porque toda vez que o compressor for fazer ar novamente, vai consumir energia desse motor. Então, por isso que o uso do freio motor, ele consegue economizar aí por volta de 5% de economia no diesel. E aí a variável que ele vai ter na descida são as mesmas da subida, é peso e inclinação. Se ele tiver com muito peso e uma inclinação muito forte, ele vai trazer uma reduzida e administrar melhor essa descida para que ele não use o freio de serviço e sim descendo com os freios auxiliares e o freio motor. Aí ele vai equalizar e estabilizar essa velocidade de descida e descendo com muita segurança. Essa que é a ideia. Perfeito. Na sequência? Acabou? Ah, não, é que aqui eu entro eu entro aqui naquele filminho agora. E aí tem muita gente assistindo aí, Paquinha?
Bastante gente assistiu aqui, muito. Que muito. legal. Então tá bom. Um aí, ó. abraço aí, pessoal. Estamos fazendo uma entrevista aqui com o Luiz. Um assunto super interessante. Eu li esse livro, maravilhoso livro. Quem quiser aprender a economizar diesel, está aqui. E já é a segunda entrevista que a gente faz, né? Segunda, terceira entrevista que a gente faz e é muito interessante. Um abraço para vocês aí que estão aí no Facebook aí do Luiz. Muito técnico, né? O negócio. Então, bom, aí a ideia, e lógico, o pé na estrada aqui está ajudando o quê? Levar informação para muito mais pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente ajudar e trazer essa categoria, porque a categoria de motorista, principalmente, ela já está sendo muito bem vista, só que ela não é reconhecida. E quem faz o reconhecimento da categoria é o profissional. Então, a cada dia mais, se a gente tiver profissionais qualificados, trazendo uma economia boa, melhor será a valorização, principalmente da profissão motorista. Beleza, pessoal? Valeu, hein? Acabou, Luiz? Não, então, se você quiser trabalhar aqui nesse assunto aqui,